Boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. A Polícia Federal prende em Boa Vista 4 suspeitos de enviar um ouro extraído ilegalmente para o Oriente Médio. O Rio de Janeiro paralisa o calendário da dose de reforço por falta de vacina e também mantém a exigência da máscara. Olá, Marcelo. A cidade do Rio atingiu a marca de 60% da população com o ciclo vacinal completo contra a Covid-19. Isso ainda não é suficiente para a retirada das máscaras em ambientes abertos. Os detalhes daqui a pouco no Brasil TV. O governo do Pará fecha amanhã um hospital de campanha. Marcelo, o último paciente internado no hospital de campanha do Hangar, um idoso de 82 anos, recebeu alta ontem. Logo mais eu conto essa história aqui no Brasil TV. E ainda com o avanço da vacinação, os professores voltam a dar aulas presenciais. Marcelo, a gente vai mostrar a iniciativa de um professor que dá aulas de graça numa praça no Rio de Janeiro, daqui a pouquinho no Brasil TV. Hoje é sexta-feira, dia 15 de outubro, dia do professor, e o Brasil TV já está no ar. Brasil TV começa com uma operação da Polícia Federal contra um grupo suspeito de contrabandear ouro extraído ilegalmente para o Oriente Médio. 4 pessoas foram presas por envolvimento no esquema, como conta agora o Leandro Marques, direto de Boa Vista. Oi, Marcelo. O grupo é formado por venezuelanos e brasileiros. Eles também são suspeitos de contrabandear ouro ilegal extraído da terra Yanomami. Ao todo, mais de 40 policiais federais cumprem 40 mandados expedidos pela primeira vara da Justiça Federal de Roraima, após representação da PF e manifestação favorável do Ministério Público Federal. São 4 mandados de prisão preventiva, 14 de busca e apreensão, 6 de condução coercitiva para monitoramento eletrônico e 16 de sequestro de bens. As investigações, conforme a PF, indicam que o grupo também faz exportação de ouro ilegal de grandes quantidades de alimentos para a Venezuela, com pagamento feito supostamente em ouro, introduzido clandestinamente no Brasil. A aparência de ilegalidade dos valores era feita por meio de empresas em Roraima. Os alvos são suspeitos principalmente dos crimes de organização criminosa, contrabando, descaminho, sonegação tributária e lavagem de dinheiro. De Boa Vista, Leandro Marques, para o Brasil TV. Marcelo Cosme. Começou hoje a triagem para transferir detentos do presídio de Pedro Juan Cabaleiro depois de uma série de assassinatos na região da fronteira. O Martim Andrada acompanha essa operação conjunta do Paraguai com a Polícia Federal Brasileira. Oi, Cosme, tudo bem? Eu conversei com a ministra da Justiça do Paraguai, Cecília Pérez, e ela disse que uma juíza aqui da região de fronteira já começou a fazer a triagem dos detentos de facções criminosas que devem ser transferidos aqui do presídio de Pedro Juan Cabaleiro, cidade vizinha a Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. O presídio tem cerca de 900 detentos, metade deve ser transferida. A Justiça também anunciou, a Justiça Paraguaia, que fechou o presídio para a entrada de novos presos. Isso tudo aconteceu depois de uma operação ontem, justamente atrás de provas sobre semana aqui na região de fronteira, que deixou 4 mortos, incluindo 2 brasileiras e a filha de um governador paraguaio. Durante a operação, a polícia encontrou objetos proibidos, celulares e detentos vivendo com regalias. Portanto, o governo do Paraguai anunciou a intervenção no presídio. Aqui na região de fronteira, o policiamento continua ostensivo, reforçado, 180 homens, agentes da Força de Elite da Polícia Nacional do Paraguai e aqui do lado brasileiro da Polícia Militar e da Polícia Civil estão fazendo todo o monitoramento da região. Essa região de fronteira, de uma semana para cá, viveu uma onda de execuções, foram 7 ao todo, 6 só aqui na região de Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro. Portanto, aí um acordo em conjunto entre o governo do Paraguai e o Brasil. O governo do Brasil prevê aí esse reforço no policiamento e troca de informações, né, sobre o crime organizado aqui na região. Eu volto com vocês aí. Cosme. No interior de Rondônia, uma parceria entre o Brasil e a Bolívia começou a recuperar carros roubados na fronteira. A Lena Mendonça acompanhou.
Oi, Marcelo. A parceria das polícias brasileira e boliviana já conseguiu recuperar 8 veículos roubados entre os meses de julho e outubro. O último caso em Guajará-Mirim foi registrado ontem de um carro que foi roubado na sexta-feira em Rio Branco, no Acre. Segundo informações do Núcleo Integrado de Inteligência de Fronteira, após uma denúncia anônima, os agentes entraram em contato com a Direção de Prevenção e Investigação de Roubo de Veículos, que faz parte da Polícia Boliviana, e informaram que o veículo estava na cidade de Riberalta, que fica logo depois da cidade vizinha daqui, Guajará-Mirim. O carro foi entregue na delegacia da Polícia Civil aqui da cidade para ser devolvido ao proprietário. E no Triângulo Mineiro, a polícia encontrou mais de 1 tonelada de maconha dentro de um carro na BR-364. Quem tem essas informações para a gente é a Isabela Chagas. Oi, Marcelo. A droga estava escondida em um compartimento falso de um caminhão. Esse veículo vinha do Mato Grosso do Sul e foi parado durante uma operação em Campina Verde, no Triângulo Mineiro, na BR-364. A droga foi localizada, porém os militares tiveram que cortar a lataria para conseguir retirar esse adolescente. Foram apreendidos ao todo quase 1.400 quilos de maconha. A suspeita é de que a droga seria levada para Uberlândia. O motorista do caminhão conseguiu fugir pela mata e agora os militares trabalham no intuito de localizar essa pessoa. A droga e o veículo foram levados para a delegacia de Iturama. Marcelo? A Polícia Civil de Goiás indiciou hoje um ginecologista por violação sexual mediante fraude contra 4 pacientes na cidade de Abadiana. Jonathan Moreira. Oi, Marcelo. São 2 inquéritos que investigam o ginecologista. Em Abadiana, a 90 quilômetros de Goiânia, 4 mulheres denunciaram o profissional por crimes sexuais. Nicodemo Júnior Stanislau Moraes, de 41 anos, foi então indiciado por violação sexual mediante fraude. Uma outra investigação está sob responsabilidade da Delegacia da Mulher de Anápolis, que fica na região central de Goiás. O inquérito já tem mais de 700 páginas e reúne as provas e os relatos de 50 vítimas. A delegada responsável pelas investigações em Anápolis disse que não há dúvidas que o médico será indiciado por violação sexual mediante fraude e ainda estupro de vulnerável. Doutor Nicodemos foi preso em casa e está no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. A defesa do médico disse que o cliente não foi notificado sobre a conclusão do inquérito em Abadiânia. A respeito da conclusão do inquérito de Anápolis, a defesa diz esperar a verdade da autoridade policial. É isso, Marcelo. A Justiça mandou soltar um motociclista suspeito de importunar mulheres. Os casos foram registrados nas ruas da cidade de Ibiporã, que fica no norte do Paraná. A Kathleen Tanã é quem nos conta essa história. Oi, Marcelo. Esse homem, que tem 22 anos, passou por uma audiência de custódia e ali a Justiça decidiu pela libertação da cadeia, mas determinou o uso de tornozeleira eletrônica. Ele é suspeito de ter passado a mão no corpo de várias mulheres em Ibiporã, no norte do Paraná, sem o consentimento delas. Havia sido preso na última sexta-feira, depois que uma das vítimas anotou a placa da moto usada pelo criminoso e levou à polícia. Agora, monitorado, o investigado pelo crime de importunação sexual está proibido de sair de casa durante a noite, aos finais de semana e também nos feriados. Nós ainda não tivemos acesso ao motivo dessa decisão de libertá-lo da cadeia, porque o processo corre em segredo de justiça. Segundo o delegado responsável pelo caso, 3 vítimas já o reconheceram, mas outras 8 mulheres procuraram a delegacia, também se dizendo vítimas de importunação sexual. Essas denúncias ainda estão sendo apuradas, mas de acordo com a Polícia Civil, alguns relatos são bem semelhantes às ações filmadas por câmeras de monitoramento, que também motivaram a prisão desse homem, que agora está fora da cadeia. Eu volto com você, Marcelo Cosme. São vários abusos em várias regiões do país. O importante é que as mulheres estão denunciando. Essas pessoas não têm o direito de abusarem de ninguém. Isso é um crime e deve ser denunciado. Em Florianópolis, um carro invadiu um shopping hoje de madrugada. O André Sanfonato é quem mostra pra gente esse flagrante. Olá, Marcelo. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, o carro veio na contramão de uma rua, atravessou uma segunda até invadir o shopping por essa porta de acesso.
Já dentro do estabelecimento, o veículo avançou e destruiu um café que fica no corredor. Os proprietários desse espaço estimam um prejuízo de R$600 mil. Isso porque quase tudo foi destruído. Além da mobília, o veículo atingiu equipamentos. O motorista foi preso por embriaguez e por colocar a vida de terceiros em perigo. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas a embriaguez foi constatada pelos policiais. Um amigo do motorista que estava junto disse que o carro estaria com problemas mecânicos. A Guarda Municipal de Florianópolis alega que os dois apresentavam sinais de embriaguez. O motorista tinha uma restrição na CNH e não poderia dirigir até dezembro de 2022. A restrição estava valendo desde o dia 9 de junho desse ano. O shopping informou que já está tomando todas as medidas administrativas cabíveis para o ocorrido e que, além das perdas materiais, o segurança que trabalhava no local não ficou ferido, assim como as pessoas que estavam aqui fora. Marcelo, volto com você. O Rio Grande do Sul começa a exigir o passaporte da vacina a partir da semana que vem. A Augustine Tim tem os detalhes para a gente, direto de Pelotas. Oi, Marcelo. O passaporte vacinal vai ser obrigatório para entrar em eventos que são considerados de alto risco, como, por exemplo, casas noturnas, casamentos e também eventos sociais. Além disso, vai ser obrigatório também para entrar em cinemas, teatros, shows e também locais turísticos. O governo do estado reforçou que também é obrigatório que torcedores de competições esportivas apresentem a carteira de imunização e não somente em jogos de futebol. As fiscalizações vão ser feitas pela Vigilância Sanitária, pela Polícia Militar e também pelas guardas municipais. Segundo o governo do estado, os municípios não podem flexibilizar a exigência do passaporte vacinal. O documento pode ser físico, em papel, aquela carteirinha fornecida na hora da vacina, ou então o digital, obtido no aplicativo do SUS. Em função do ritmo da vacinação aqui no Rio Grande do Sul, num primeiro momento, nem todo mundo vai ser obrigado a ter completado o esquema vacinal para entrar nos estabelecimentos. A partir da próxima segunda, a obrigatoriedade da vacinação completa passa a valer, então, para pessoas com 40 anos ou mais. Já quem tem menos idade poderá ingressar com a imunização parcial. A partir de 1º de dezembro, toda a população adulta deverá estar com o esquema vacinal completo para ingressar nos estabelecimentos. Volto contigo, Marcelo. A Prefeitura do Rio paralisou o calendário da dose de reforço por falta de vacina. O André Coelho conta que a previsão é só retomar essa campanha na semana que vem. Olá, Marcelo. Olá, amigos do Brasil TV. A cidade do Rio de Janeiro atingiu o patamar de 60% da população com a vacinação completa para a Covid-19. Isso ainda está abaixo do patamar de 65% estabelecido pela Prefeitura para se pensar na flexibilização do uso de máscaras ao ar livre. A previsão do município é começar o relaxamento dessa exigência a partir desse patamar, que deve ser atingido nos próximos dias. A Prefeitura também disse hoje que precisou adiar o calendário das doses de reforço para os idosos na semana que vem. Isso porque algumas entregas de novas doses pelo Ministério da Saúde estão atrasadas. O prefeito Eduardo Paes, que criticou esses atrasos em vários momentos, lamentou precisar mudar o calendário, mas elogiou o programa de imunização e disse que entende que ocorram imprevistos. Com esse atraso, a vacinação de reforço, amanhã, no sábado, continua para pessoas de 68 anos ou mais. Continua assim até quarta-feira, mantendo a segunda dose normalmente, além da aplicação de primeira dose para quem tem mais de 12 anos e ainda não tomou. Todas as áreas da capital estão em risco moderado, o que é o menor patamar da escala de transmissão da Covid-19. O secretário de Saúde, Daniel Sorange, comemorou os últimos números da pandemia na cidade, disse que a transmissão de Covid está no menor patamar, o número de casos, internações e mortes continuam caindo. Daniel Sorange disse que hoje a Covid está mais controlada desde o início da pandemia. O governo do estado disse hoje que, pela primeira vez, todos os municípios fluminenses estão com risco baixo de transmissão para a Covid-19. Volto com você, Marcelo. Em Belo Horizonte, a partir de hoje, bares e restaurantes não têm mais restrição de horário. E a Prefeitura também afrouxou as regras para a entrada das torcidas nos estádios. A Larissa Carvalho é quem explica.
Oi, Cosme. Para entrar nos estádios tem que comprovar ou que não está infectado com coronavírus ou que está com o esquema de vacinas completinho. Então vai funcionar assim. Quem já tomou as 2 doses ou a dose única, né, para vacina que exige apenas uma dose, mostra o cartão de vacinação na entrada. Quem não está com esse esquema bem completo, aí vai ter que fazer um exame de coronavírus até 72 horas antes do jogo para poder mostrar na entrada e poder curtir a partida. Essa regra está valendo então aqui em Belo Horizonte a partir de hoje. Muda também a quantidade de pessoas nos estádios. Olha só, até agora a gente estava podendo ocupar 3 cadeiras de cada 10. Pulou para 4. Esse esquema, né, de mais pessoas, mais público, vale também para os teatros e para os shows aqui de Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte, os torcedores puderam voltar para os estádios no fim de julho. Aí vieram aquelas cenas muito preocupantes, lamentáveis em agosto, de torcedores do Atlético e do Cruzeiro se aglomerando aqui no entorno do Mineirão, muita gente sem máscara, e o prefeito voltou atrás. Mas agora, em setembro, mês passado, liberou de novo, então está podendo assistir às partidas com as mudanças, né, que a gente está mostrando que estão valendo a partir de hoje. Agora, com essas mudanças, pode inclusive beber dentro dos estádios. Nos barzinhos, botecos famosos de Belo Horizonte e restaurantes, não tem mais limite de horário. Esses estabelecimentos vão poder funcionar até mais tarde, mas tanto nos barzinhos quanto aqui nos estádios, regra continua. Todos de máscara, só pode tirar máscara para comer ou para beber e todos mantendo o distanciamento social. Lembrando, que distância é essa, gente? A distância de 2 braços abertos. É essa que é a distância ideal de segurança contra o coronavírus. De Belo Horizonte, Larissa Carvalho. Boa dica da Larissa, hein? Estica o braço para saber se está distante. 2 braços, o seu e mais um. Vamos continuar nesse assunto porque o governo de Pernambuco também aumentou o limite de público nos estádios. Quem conta os detalhes para a gente é a Luna Markman. Oi, Marcelo. O governo de Pernambuco aumentou o limite de público dos estádios de futebol até 15% da capacidade do local. Antes, a quantidade máxima de torcedores liberados para os jogos era de 2.500. O governo também liberou o funcionamento de bares, restaurantes e eventos até as 2 horas da manhã. Agora, os eventos só podem ter 8 horas de duração. Todo mundo tem que usar máscara, ficar sentado e não pode ter dança. Essas mudanças começaram a valer nesta sexta-feira. Lembrando que para a realização dos jogos e dos eventos, os ingressos continuam sendo 90% destinados para pessoas com uma 2ª dose da vacina ou a dose única. Os outros 10% são para pessoas com a 1ª dose e com exame RT-PCR feito 48 horas antes ou o teste de antígeno feito 24 horas antes do evento. As ações só foram possíveis porque a vacinação contra a Covid-19 está avançando aqui em Pernambuco e o número de casos da doença está diminuindo. Marcelo. Em Fortaleza, a partir de hoje, quem for tomar a 1ª dose da vacina contra a Covid não precisa mais fazer o agendamento. Alessandro Torres. Oi, Marcelo. Agora a Prefeitura de Fortaleza não vai fazer mais agendamento prévio para quem vai tomar a 1ª dose da vacina contra a Covid. Quem tem mais de 12 anos pode procurar qualquer ponto de vacinação como este aqui e então se imunizar. A única exigência é que a pessoa seja cadastrada na plataforma do governo do estado. O cadastro é obrigatório para os moradores de todos os municípios. Essa mudança na regra é uma estratégia para a Prefeitura estimular as pessoas a procurarem a vacina. Até o momento, aqui em Fortaleza, 75% da população receberam a 1ª dose e 53% já completaram a imunização com as 2 doses ou com a dose única. Vale lembrar que o agendamento continua obrigatório para quem vai procurar a 2ª dose ou então a dose de reforço. Neste caso, é só conferir a lista que a Prefeitura publica diariamente no site para ver se o nome está lá. Marcelo. E o Hospital de Campanha de Belém vai fechar amanhã. Ingo Miller nos explica. Olá, Marcelo. O governo do Pará anunciou o fechamento do Hospital de Campanha montado no hangar Centro de Convenções em Belém. O motivo é a baixa procura, já que com o avanço da vacinação, houve uma diminuição dos casos graves de Covid-19 aqui no estado. O último paciente internado no hangar, um senhor de 82 anos, recebeu alta ontem. A expectativa é que amanhã o estado realize uma cerimônia oficial, marcando o encerramento das atividades do hangar enquanto hospital de campanha.
Em funcionamento desde abril do ano passado, o Hospital de Campanha do Hangar atendeu mais de 7.300 pessoas durante a pandemia de Covid. A expectativa é que a partir do ano que vem ele já possa voltar a funcionar com a sua atividade de origem, recebendo eventos aqui na capital paraense. Marcelo. Veja depois do intervalo, com o avanço da vacinação, os professores voltam a dar aulas presenciais. Marcelo, a gente vai mostrar a iniciativa de um professor que dá aulas de graça numa praça no Rio de Janeiro, daqui a pouquinho no Brasil TV. O Brasil TV está de volta com um incêndio que atinge desde ontem o parque na Chapada Diamantina, na Bahia. A Joyce Guirra conta que o fogo já destruiu 600 hectares de vegetação. Olá, Marcelo. A região norte da Bahia continua sendo afetada por incêndios florestais. Dessa vez, o fogo está consumindo uma área na Chapada Diamantina, no município de Miguel Calmon. O incêndio começou ontem na localidade de Covas, nas imediações do Parque Estadual das Sete Passagens. O fogo está se espalhando por toda a unidade de conservação, destruindo essa área de preservação ambiental. O parque, que tem uma função muito importante na reposição de água do rio Itapicuru-Mirim, que mantém a barragem de Pedras Altas, importante para o abastecimento de água em todo o território do Cisal. São mais de 241 mil pessoas que dependem da água dessa barragem. O fogo já destruiu cerca de 600 hectares de vegetação. Uma equipe formada por 60 pessoas, entre brigadistas, bombeiros, voluntários, guardas florestais, trabalha no combate a esse incêndio, mas as chamas estão se espalhando muito rapidamente. Eles estão aguardando a chegada de aeronaves para intensificar o trabalho de combate a esse incêndio no município de Miguel Calmon. Marcelo. Um incêndio atingiu hoje uma empresa de refrigeração em Manaus. O Marcelo Moreira, quem acompanhou o combate às chamas. Oi, Marcelo. O incêndio começou por volta das 10h50 da manhã nesta fábrica de isopor que fica no Distrito Industrial de Manaus. O local precisou ser evacuado. As chamas tomaram grandes proporções e puderam ser vistas de vários pontos da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um depósito derivado de petróleo. 5 funcionários que são brigadistas na empresa precisaram ser levados para o hospital após inalarem fumaça. Quase 2 horas depois, o fogo foi controlado. As causas do incêndio só devem ser divulgadas após a perícia. Marcelo. A Prefeitura de Macapá decretou situação de emergência no arquipélago do Bailique. A Tatiana Guedes explica por quê. Oi, Marcelo. A Prefeitura de Macapá decretou situação de emergência no arquipélago do Bailique, uma pequena comunidade ribeirinha banhada pelo rio Amazonas, distante cerca de 180 quilômetros de Macapá. Os moradores estão ficando sem água potável para o consumo. Toda a área da foz do rio Amazonas está sofrendo com o fenômeno da salinização. É que o Oceano Atlântico avançou tanto que a água, que era doce, agora está salgada. Ainda não há uma explicação exata sobre o que está acontecendo. Segundo o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá, trata-se de um fenômeno natural, mas que pode estar sendo acelerado por causa do rigoroso verão amazônico e o desmatamento ambiental. Com a situação de emergência, todas as secretarias municipais terão que adotar medidas excepcionais para amenizar os impactos da salinização. Entre as medidas está o transporte de 90 mil litros de água potável e a entrega de cestas básicas e medicamentos. Voltamos com você, Marcelo. E uma cidade que fica no interior de São Paulo recebe até amanhã uma etapa do Campeonato Brasileiro de Planadores. O Rafael Ferraz é quem conta essa história pra gente. Oi, Marcelo. Itápolis, no centro-oeste paulista, no interior de São Paulo, é palco de mais uma competição nacional de voo de planadores. Nesta sexta-feira, cerca de 22 atletas vieram aqui para a cidade para competir em 4 modalidades. E neste sábado, para quem quiser, pode vir aqui de forma gratuita ao Aeroclube de Itápolis, respeitando, é claro, as regras que evitam o contágio da Covid-19, como o uso de máscara e também o distanciamento social. Marcelo, volto com você aí no estúdio. 15 de outubro, está lembrado que hoje é o dia do professor e a gente te apresenta agora o projeto Adote um Aluno. Já existia antes da pandemia, mas agora voltou a oferecer aulas gratuitas numa praça que fica no Rio de Janeiro. A Luana Alves é quem conta essa linda história para a gente.
Oi, Marcelo. Pois é, o projeto Adote um Aluno de 2018 começou nessa praça aqui, na zona sul do Rio de Janeiro, para atender alunos da rede pública de ensino. Seu Silvério é o professor de matemática e física responsável por essa iniciativa que trouxe o ensino para a praça, né, seu Silvério? Por quê? Exatamente, Luana. Porque o projeto ele valoriza o compartilhamento de conhecimento. Então, numa cidade fragilizada em educação, como é a cidade do Rio de Janeiro, eu acho que o maior desperdício que existe é o desperdício do conhecimento. Então, eu trouxe meu conhecimento para ser compartilhado de matemática e física. Mas não necessariamente tem que ser matérias básicas da escola. Pode ser matérias profissionalizantes. Então, a praça está aberta, né, a um eletricista, um mecânico, um fotógrafo, um músico, qualquer pessoa, qualquer profissional que queira compartilhar conhecimento. Qual a importância, seu Silvério, do senhor que é professor há tanto tempo, trazer educação para uma praça pública? Eu acho que para a gente ser uma sociedade melhor futuramente, com menos desigualdade, o caminho é o caminho da educação. E hoje eu queria até aproveitar, né, que é o Dia dos Professores, para parabenizar todos os professores que são guerreiros, né? E principalmente o professor público. Eu queria mandar um recado aqui para o poder público, né? Porque eu acho que o fator motivante de qualquer profissional é o salário que ele recebe. Então, eu acho que o professor ele é muito injustiçado nisso aí. Então, a valorização salarial e profissional do professor, eu acho que é fundamental para o desenvolvimento da educação. A educação precisa sempre ser valorizada. A gente está na Semana do Dia do Mestre com essa mensagem tão importante do seu Silvério. Eu me despeço. Parabéns pelo trabalho, por sempre, seu Silvério. Marcelo, volto com você. E obrigado a todos aí. E também fica o nosso obrigado a todos os professores que devemos sempre respeitar e valorizar, né? Nos ensinam as primeiras lições de vida. O Brasil TV fica por aqui. O Jornal Nacional começa às 8h30, horário de Brasília. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana.